Que perspectiva de superação dessa crise? E aí a perspectiva de superação tem dois caminhos. Pode ser o caminho das elites, que a história apresentou, e ter a compreensão que haverá uma prolongada transição. Não teremos uma saída a curto prazo. E com toda certeza, essa saída será dolorosa. Nós que vivemos um momento de um apogeu progressista, com a eleição do Lula, estamos vivendo um dramático momento de democracia avançada. O segundo ponto que eu queria que a gente refletisse para construir essa compreensão. Quais são os condicionantes? Nós temos condicionantes que são próprias do ciclo histórico do nosso país. Toda vez que a sociedade brasileira avançou, teve conquistas democráticas e sociais, as elites conservadoras se organizaram para interromper este ciclo progressivo. Então, este é um primeiro aspecto que nós vamos pegar desde a Revolução de 30, o Estado Novo, a vinda do governo Dutra, depois a ditadura militar, evidentemente, que antecede esses golpes conservadores, momentos de ascenso e de crescimento democrático e social. Este é o primeiro condicionante. Por isso que nós não vamos... Você está boa? Nós não vamos... É sério, isso que eu não tinha visto ali. Nós não vamos interpretar a partir da lógica desse momento, e sim da dinâmica da construção do desenvolvimento civilizatório desse país. Um segundo condicionante é a situação de aceleramento da crise do capitalismo no mundo. Nós estamos vendo como está a União Europeia. Nós estamos, e já vimos, como viveu a crise do capitalismo dos países centrais, como os Estados Unidos. Hoje se incorpora a essa crise, a crise dos BRICS. Se nós tínhamos, no começo de 2008, uma crise que pegava os países centrais, imperialistas, se soma a essa crise, a crise dos BRICS. A China, com a sua desaceleração, a Rússia, com as suas dificuldades, incluindo o conflito com a Ucrânia, a África do Sul, que reduziu o seu impacto, e a Índia, que está sobrevivendo, mas que também enfrenta essa dificuldade. E o Brasil, que é, segundo o escritor Perry Anderson, dos BRICS, é o país onde a explosão da crise se deu com a soma da crise econômica e a crise política, e que assume a dimensão mais dolorosa. Então, são esses dois condicionantes que fazem, vamos dizer, o leito do processo que a gente estava vivendo. Claro que nós precisamos pegar o Brasil de Lula e Dilma. O Brasil de Lula e Dilma nos seus dois momentos. O momento de bonança, o momento de retração, retrocesso. No momento de bonança, nós tínhamos um período de expansão das exportações, e é bom lembrar que a pauta de exportações das commodities foi de 2005 a 2011, de 28% a 41%, um crescimento acelerado, embora as exportações de manufaturados reduziram. Nós temos uma ampliação do consumo interno, foi aí com a política de valorização do salário mínimo, com a Bolsa Família, várias iniciativas, se ampliou o consumo interno, provocando a inclusão econômica, a inclusão social. Nós tivemos a política de subsídios,
que a gente diz tinha a Bolsa Família e a Bolsa Empresarial. Nosso problema é que, num determinado momento, os recursos gastos com a Bolsa que a gente... Que tem uma agenda. E uma agenda que é para atender aquilo que eles querem. O mais dramático da agenda. Eu nunca imaginei que ele botasse em primeiro lugar a desconstitucionalização dos recursos para a saúde, dos recursos para a educação. Não é mais nem a terceirização. Eles querem desconstitucionalizar aquilo que foi a grande conquista do povo. Tem que gastar com política pública, política social. Aquilo que se estabelece 25% nos municípios para a saúde, 12% no Estado e agora 10% na União. Isto eles querem tirar da Constituição. É como se fosse a desconstruir, dar um golpe mortal naquilo que significa os direitos sociais. Por isso que vocês vejam o movimento de uma elite absolutamente coesa. Qualquer jornal diz a mesma coisa, a mesma manchete, em qualquer página, em qualquer lugar desse país. Ao mesmo tempo de construir ou de fazer com que a sociedade, com os nossos incluídos, com aqueles 20 milhões que tinham saído do patamar de miséria, para ganhar a consciência deles. Eles preparam o golpe, fazem todo o teatro e apresentam a proposta para dar credibilidade a eles. Eu acho, estou indo para os finalmente, mas eu acho que tem dois elementos novos que nós temos que nos apoiar em torno deles. O primeiro elemento, a consciência democrática do povo cresceu aceleradamente nos últimos tempos. Nós saímos de um momento em que tinha aquelas grandes manifestações convocadas pela Globo a favor do impeachment para um movimento absolutamente espontâneo. E quando eu me referi a esse vídeo do teatro, é porque a consciência criativa e progressista do nosso povo se rebelou. Aí não é partido político que está chamando, não é sindicato, né? Há uma explosão de criação, há uma explosão de adesão à consciência democrática que nós temos que valorizar e que nós temos que compreender. Aquela ontem, sábado, dia 21, da Paulista, foi uma coisa maravilhosa, emocionante, como ela se deu. Então, é o primeiro elemento. E o segundo elemento, que também é positivo, há uma reação da comunidade internacional ao que está ocorrendo aqui. E por quê? Até Macri da Argentina, imaginem, que foi nosso adversário, até Macri da Argentina veio expressar sua solidariedade. Começou com Honduras, passou pelo Paraguai com Lugo, agora é o Brasil. Daqui a pouco vai ser, já foi com a Cristina Kirchner, mas também pode tirar o Macri se ele não responder à adesão. Está desconstruindo o Equador numa ofensiva grande. Já foi na Venezuela. E vimos que nós perdemos na Bolívia, onde havia um crescimento da consciência. Então, é preciso que a gente entenda que essa reação da comunidade internacional, e aí não foi só a OEA, o secretário-geral da OEA veio visitar a Dilma. Não foram só as instituições que se expressaram, são diferentes países que estão levantando esse problema da ilegalidade do golpe aqui. Qual é o perigo? E aí, nós estamos enfrentando um problema. Há uma construção no Supremo Tribunal Federal para legitimar o governo Michel Temer. Vocês viram a declaração do Celso Mello, vocês viram a declaração do Gilmar, que Gilmar Mendes já é um militante, vocês viram o Toffoli. Até a Carmen Lúcia daqui, ela levantou, acho que não. O impeachment é constitucional? É constitucional, sim. Está previsto, desde que haja crime e responsabilidade. É uma vergonha você assistir
horas de espetáculo e ninguém dizia, olha, foi errado os decretos orçamentários. Sabe por que não foi errado? Porque no final do ano de 2015, nós aprovamos o PL M5, que esse daqui era da comissão. O velho comunista se aliançou ao rubro do rubor do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Boa noite a todo mundo, sou aqui o Luiz Fernando. Eu tenho uma palavrinha rápida para dar, porque pelo que eu analiso é o seguinte, as pessoas no senso comum, sendo bombardeadas pela mídia, são influenciadas. A gente vê, por exemplo, o caso recente do José de Abreu, inclusive o próprio José de Abreu foi na Rede Globo, no próprio Faustão. E a questão da comunicação, tal como apresentada por Lênin, é uma questão fundamental. Né? Quando a pessoa ela é instruída, quando a pessoa ela é bombardeada por esses jornais, pela internet, ela acaba replicando esse senso comum. A gente vê esse ódio que está na rua, essa desinformação que você tem aí. Cabe a nós, é claro, fazer o processo de politização, conscientizar, disputar as massas e buscar uma saída pela esquerda. Tá? Então, o que eu tenho para dizer é só isso. Boa noite, muito obrigado. Obrigado.